Ariadne ou Ariana, ela é uma personagem interessantíssima no contexto da mitologia grega. Eu peço licença para falar de uma narrativa que está em torno de Ariadne. Para a gente entender a lamentação, o lamento de Ariadne, é preciso compreender todo o contexto em que ela está. E esse lamento ele ganha uma dimensão maior do que uma tendência romântica desse lamento. Né? Não há nada de romântico nesse lamento. Né? Há algo de profundamente trágico, o que é diferente. Né? Então, para isso, a gente precisa retroceder um pouco e compreender o contexto em que Ariadne se constrói, em que o destino trágico de Ariadne. Isso remonta a Creta. Creta perde o seu rei e um sucessor entre os filhos se faz necessário. Um filho não sucessor direto, um filho que não era o mais velho, é Minos. Mas Minos está movido de grande ambição e ele realmente deseja ser rei de Creta. Então, para isso, ele lança a mão de um artifício. Uma vez o rei morto, durante a noite ele vai à orla, ele vai à beira do mar e evoca Poseidon, o deus dos mares. E barganha com Poseidon. Ele diz: eu quero ser o rei de Creta. O que você, grande Poseidon, pode fazer para que isso aconteça? E Poseidon aceita o desafio porque os homens, os seres humanos, eles estão decaindo na sua crença. E Poseidon está interessado em retomar a necessidade da fé, da dedicação, da lembrança dos deuses. Então Poseidon faz o seguinte trato, ele diz para Minos: amanhã você traga a população aqui na beira da praia, faça um gesto teatral com a mão e eu farei sair de dentro do mar um touro. Ao ver esta cena completamente inesperada, a população vai aclamá-lo rei imediatamente. Tamanho o poder que você exibe. A parte que me cabe nesse trato, diz Poseidon: 3 dias depois que você estiver empossado rei, você sacrifique o touro e distribua as carnes para a população em homenagem a Poseidon. Faça um sacrifício público desse touro em nome de Poseidon. Um dos grandes artifícios de fé, né? O sacrifício. Ora, pareceu assim um trato excelente esse, né? O que se perderia com um trato maravilhoso. E Minos assim o faz. No dia seguinte, traz o seu povo, faz o gesto e, para a surpresa de todos, até de Minos, de fato sai um touro, mas um touro divino. Um touro belíssimo, um touro branco, exuberante. Maravilhoso animal, que todos ficam encantados. Minos recolhe o animal e imediatamente é aclamado rei. 3 dias depois, ele já está sentado no trono. Ele olha para o touro e diz: talvez amanhã eu sacrifique. Deixa eu ficar um pouco mais com esse touro maravilhoso. E no dia seguinte ele fala: eu não tenho coragem de matar esse touro. Vamos deixar mais um pouco. Com a coroa na cabeça, o seu ímpeto de fazer qualquer coisa por ela diminuiu consideravelmente. A ambição humana, o desejo que, quando realizado, tal como diz Schopenhauer, a única coisa que ele faz é voltar para o final da fila. Poseidon fica furioso com a traição de Minos e lança uma maldição que não poderia ser mais terrível. Ele faz com que a esposa de Minos, Pasífae, fique apaixonada
desejosa de ninguém menos que o touro. Ela quer se entregar sexualmente para o touro. Aquilo é uma situação bizarra que nem ela própria compreende, mas o desejo não cessa e ela quer se entregar para o touro até que ela, em desespero, procura o grande gênio de Creta, o arquiteto chamado Dédalo. Dédalo, vaidoso da sua capacidade intelectual, ouve aquela situação inusitada, acha aquilo tudo muito louco e perigoso, mas a vaidade fala mais alto. E Pasífae, e duvidando, né, desafiando Dédalus que ele pudesse fazer alguma coisa, Dédalus resolve fazer um simulacro, um modelo de vaca oca, no qual Pasífae poderia entrar no interior desse boneco e assim se entregar ao touro. E é isso que acontece. Ela entra, se coloca dentro do ventre desse modelo criado por Dédalus, se entrega ao touro e dessa união bizarra nasce um monstro chamado Minotauro. Metade touro, metade Minos, porque de certo modo é um filho bastardo de Minos. Minos descobre aquilo e fica duplamente furioso. Ele foi enganado por Pasífae, ele foi traído. Ele tem agora uma espécie de monstro ali em Creta e ainda por cima o arquiteto do rei, o arquiteto de Creta, colaborou nessa circunstância. Como toda pessoa traída que não consegue implicar sua própria culpa na traição ou tirar satisfação de quem o traiu, ele terceiriza a situação. Diz a culpa é de alguém de fora. Né? A culpa aí, no caso, é de Dédalo. Não tivesse ele inventado aquilo, não teria acontecido tudo isso. E ele vai lá tirar satisfação com Dédalo. Agora você vai dar um jeito nisso, Dédalo. E Dédalo, mais uma vez, vaidoso da sua criatividade, diz: tudo bem. Vai na ilha de Knossos, ali perto de Creta, e erige um labirinto. Cria um labirinto impossível de sair e aprisiona lá dentro o Minotauro. Ou seja, não matou o filho bastardo de Minos, porque isso seria uma desgraça para Minos. Né? Os códigos antigos são muito duros em relação a você sacrificar o próprio filho. Minos não comete esse absurdo, mas ao mesmo tempo aprisiona o Minotauro dentro do labirinto. A cada ano, 14 jovens têm que ser entregues para o Minotauro se alimentar. Ele tinha essa dieta muito peculiar, 14 jovens por ano. E assim o tempo passa, entregando-se, claro, jovens prisioneiros de guerras, de batalhas, de contendas, até que o principal fornecedor de jovens, que era Atenas, o rei Ageu teria, ou Egeu, tanto faz, teria perdido uma disputa com Creta e um espólio da guerra, uma dívida, teria sido entregar esses 14 jovens todos os anos. E aquilo começa a gerar um desconforto muito grande em Atenas. Até que o filho de Egeu, chamado Teseu, um filho que volta já adulto, tem uma história muito interessante também, que eu vou abreviar aqui. Teseu não se conforma com essa circunstância e diz a seu pai: me ofereça como um desses jovens, que eu vou dar um jeito nessa situação. E nesse momento, não estamos hoje falando de Teseu aqui, mas é nesse momento que há o esplendor da interpretação do heroísmo de Teseu. Ele não sabe como ele vai resolver o problema, mas ele vai.
né? Ele acredita na sua própria coragem, no seu próprio valor interno, e isso encanta Atena, que vai o abençoar, que vai o ajudar, e ele parte para um destino de morte, sabendo que alguma coisa ele vai fazer, né? Eu já vi interpretações interessantíssimas, o próprio Nietzsche faz uma interpretação dessa natureza, como o grego se sente nobre de dentro para fora. Na sociedade contemporânea, a gente precisa que a atribuição das nossas qualidades venham de fora para dentro, por likes ou coisas etc. do tipo. O grego se sente, Teseu se sentia capaz de derrotar algo que ele nem sabia como era de fato, porque ele era Teseu, ele era ateniense, ele era grego. Ele iria conseguir. Teseu parte, e ao chegar em Creta, aprisionado por Minos, já ali numa gaiola, numa jaula, esperando para ser entregue para Minotauro, ele conhece a filha de Minos e Pasífae, que é Ariadne. Ariadne se apaixona por Teseu. Ele supostamente se apaixona por ela também. Os dois ali naquele amor que já está anunciado como uma desgraça, pois ele vai morrer em poucos dias, até que Ariadne, num lance de muita inteligência e perspicácia, pede para o seu pai, Minos, que ao menos ele deixasse ela acompanhá-lo até a porta do labirinto, se despedir dele derradeiramente. Minos deixa, e ela leva escondida uma adaga, uma faca e um novelo de lã. Ao se despedir, ao abraçar Teseu pela última vez, ela lhe passa a faca e a ponta desse novelo de lã. Teseu entra no labirinto, vai desenrolando esse fio, e ao encontrar o Minotauro, ele o surpreende, o Minotauro, tirando essa faca e ferindo de morte o Minotauro. Com o fio desenrolado, ele sabe o caminho de volta, ele sabe sair do labirinto. Expressão que até hoje nós encontramos na literatura, o fio de Ariadne, né? Aquela lógica, aquela situação, aquele raciocínio que vai nos tirar de um labirinto. Não resta outra opção aos amantes senão fugir, né? Minos está de novo traído, agora pela sua filha. Os dois precisam fugir. E eles fogem o mais rápido que podem para a ilha de Naxos. Lá na ilha de Naxos, Ariadne, que estava muito tensa, muito nervosa, finalmente relaxa e tem a esperança de que ela vai viver o amor que ela tanto espera com Teseu. Ao ter relaxado, ela adormece e dorme a noite toda, tranquilamente. Quando ela acorda, no dia seguinte, ela vê ao longe, no horizonte, o barco de Teseu indo embora. Ela não consegue nem gritar, porque ele já está longe demais para isso. Ela está numa ilha desconhecida, sozinha, despatriada, traiu o pai e foi abandonada pelo amante, que no fundo nunca a amou. Só desejava uma saída de Creta. Nesse momento, Ariadne ajoelha e grita: me deixe morrer. Lasciami morire. Me deixe morrer, me deixe morrer. E espero que uma onda parta o barco de Teseu e que ele morra. Imediatamente, quando ela fala isso, ela se corrige e diz: não, eu amo Teseu.
E o amor não pode desejar a morte. Quando ela faz isso, quando ela diz, o que eu estou dizendo? Eu não o quero morto. Nesse momento aparece Dioniso, o deus do vinho, o deus da embriaguez, o deus da orgia, o deus da loucura erótica, aparece e a pede em casamento. Porque só ali, em Ariadne, ele viu o amor verdadeiro. O amor é aquele que perde tudo e não some. O amor resiste a qualquer prova. Dioniso está propenso a abandonar a sua vida de loucura para se entregar ao amor verdadeiro de Ariadne. Como eu disse, eu precisei contar todo esse contexto para que a gente conseguisse entender a dimensão de Ariadne. Minos foi movido pela ambição do começo ao final. Minos não tem nem estatura para ser um rei de Creta. O comportamento de Minos foi deplorável do começo ao final. Pasífae foi enfeitiçada, é verdade, mas importa menos o desejo do que o que nós vamos fazer com o desejo. E Pasífae não soube fazer outra coisa senão se entregar a ele. Dédalo, sempre vaidoso da sua capacidade criativa, nunca mediu as consequências dos seus atos, da sua criação. Ariadne, nessa teia toda, é aquela que foi movida e foi coerente a esse amor até o último minuto, quando ela se corrige e diz: não o quero morto. Eu o amo. Naquele momento, só um Deus poderia estar à altura de Ariadne. Essa é a grandeza e a beleza do lamento de Ariadne.